Keile, vamos voltar àquela nossa conversa. Então, vamos começar pelo assunto que a gente estava conversando anteriormente, que era justamente a questão do respaldo jurídico que a gente tem para atender por WhatsApp ou por outros contatos digitais, que não seja presencial. Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá? Agora estou ouvindo. Você, você chegou a dizer que você estava fazendo uma comparação, uma analogia com a questão da medicina humana, que eles tinham tido alguma questão anterior, que depois foi questionada, e que depois voltou a valer, e agora que os veterinários questionam muito isso. Você pode repetir dessa parte para a gente, por gentileza? É justamente o momento que a gente está vivendo, né? Voltou a discussão, a questão da telemedicina, na medicina humana. Certo. Existia, ainda tem, está em vigor uma resolução deles lá de 2002. E aí, agora com essa discussão aí em voga, o CFM pediu para o Ministério da Saúde fazer a liberação diante da situação peculiar que a gente está passando. E aí foi editada uma portaria do Ministério da Saúde regulamentando a questão de teleconsulta da telemedicina, né? O que substituiria nesse período excepcional a realização de consulta online. E aí começam os questionamentos, né, voltado para a medicina veterinária, por que não aconteceria o mesmo, né? Por que também não seria liberado diante da situação que a gente está vivendo. Certo. O problema é que a gente tem vedação expressa, né, que não pode fazer consulta, prescrição por intermédio de meios de comunicação em massa, e justamente pela peculiaridade do paciente, né? Toda anamnese, sinal que você colhe ali, todo sinal clínico que você percebe, ele necessita do atendimento presencial, porque tudo que você recebe de queixa é por um terceiro, é por intermédio do tutor, já que o paciente não comunica. Então, essa questão de ordem prática, ela acaba sendo um obstáculo para realizar essa teleconsulta, né? Uhum. Então, o que a gente tem visto? Olha, a gente está numa situação excepcional, eu vou fazer porque eu tenho que atender meu paciente, eu não quero perder cliente, estou numa situação de crise, e depois eu vejo como que vai ficar. Então, assim, por mais que a gente esteja enfrentando um período de exceção, uma situação excepcional, isso não permite que a gente viole certas questões que têm uma previsão muito expressa que não é permitido, né? Uhum. Até em comparação, embora a gente não tenha números da medicina veterinária em específico, antes de regulamentar essa questão da telemedicina humana, dentro de uma semana que surgiu essa situação de emergência na saúde pública, o CRM de São Paulo teve 12 denúncias voltadas para essa questão de teleconsulta, que até então, naquele momento, não estava muito bem definido. Então, peraí Então, que não é esse porque dado, nós. peraí, que agora seu áudio tá bom e esse dado é muito importante e interessante para a gente. Deixa eu só fazer um apanhado de tudo que você acabou de mencionar. A medicina humana tinha uma regulamentação que depois foi questionada e depois voltou a valer e agora eles conseguiram, junto ao Conselho Federal de Medicina Humana, que continuasse valendo em virtude dessa situação da pandemia que a gente tem mundial. Aí, em função disso, alguns veterinários começaram a questionar o CFMV, que é o nosso Conselho Federal, para fazer a mesma coisa para que a gente também pudesse atender à distância, de forma virtual, digital. E o argumento do CFMV é que a gente não pode, porque é uma situação bastante diferente, peculiar, já que o nosso paciente não fala, a gente depende da descrição do tutor para entender o que o paciente está tendo. Então, para ficar muito claro, doutora Kelly, não é regulamentado. A gente não pode usar o WhatsApp para fazer consulta. Quem se arriscar a fazer isso está botando o próprio nome em risco, já que o tutor, o cliente, se eu vou fazer para não perder cliente, é meu cliente, não dá para atender, etc. Ok, se você estiver diante de um tutor que depois questione isso na justiça, você tem grandes chances de ser é, punido, porque isso é proibido. É isso? É uma infração ética. Perante o conselho profissional, Só, permanece vedado consulta por tá. meio de comunicação. Só fiz Consulta questão presencial. de reiterar tudo isso, doutora, porque eu estava mencionando na última vez que a gente estava conversando aqui que a conexão estava ruim. Eu participei de um grupo onde a gente estava discutindo algumas questões e foi colocado uma opinião de uma pessoa
que é formadora de opinião, é melhor atender para não perder o cliente, depois a gente vê o que acontece. Esse depois que a gente vê o que acontece é perigoso, porque se já está ruim, pode ficar pior. Quer dizer, agora está todo mundo preocupado, ansioso, desesperado, porque está perdendo dinheiro, está perdendo cliente, etc. Aí você se arrisca a fazer alguma coisa, dá errado o procedimento, o tutor está de má fé, ou se arrepende e entra com um processo, você tem muita chance de ser punido porque você feriu a ética. E agora você ia dar um dado importante do CFMV, que já puniu 12 CFMV humano, para não ficar confusão. CFM, Desculpa. CFM, que já puniu 12 profissionais. Você me mandou esse print hoje, inclusive. Por que mesmo? Pode continuar falando agora. Na verdade, o CFM recebeu 12 denúncias de infração ética nesse sentido, né? Justamente por assim, notícias de que estariam extrapolando esses limites aí da questão da telemedicina, que até na data de hoje não estava regulamentado. Agora tem uma portaria 467 lá do Ministério da Saúde voltado para a medicina humana. Uhum. Então, a fundamentação do CFMV, não só nesse momento, sempre foi a questão dessa peculiaridade da relação médico-paciente na medicina veterinária, e até porque o Conselho Federal de Medicina Veterinária ele tem um poder de regulamentar, ele tem um poder de polícia administrativa dentro da profissão da medicina veterinária. Então, não está liberado. Né? Aí se questiona, mas e se for algum esclarecimento, o tutor me peça ali alguma explicação, uma complementação daquele atendimento físico e presencial que eu já fiz. Ou até mesmo de algum problema, questão de receita, algum dado ali, ou um outro veículo, alterar a receita por questões de... É como se fosse um atendimento seguido àquela consulta presencial. Situações como essa, o próprio CRMV de São Paulo, no Manual de Publicidade e Ética Médico-Veterinária, ele fala que se houve um contato prévio, físico com o cliente, e você vai fazer uma explicação, uma complementação do atendimento presencial, não é infração ética. Você não pode fazer uma consulta presencial, ou uma consulta online, ou uma prescrição online, porque você necessita de realizar a consulta física previamente, né? Então, tem uma vedação muito expressa no Código de Ética, que é vedado ao médico veterinário fazer uma prescrição sem que antes ele tenha feito o atendimento, a consulta ali, sem ter examinado fisicamente o paciente. Trocando então, em miúdos, realmente, não bem examinei. expresso, não pode. Trocando em miúdos, não examinei. Eu tenho um cliente que pode ser novo ou pode ser um cliente antigo já, que eu atendo há muitos anos. Doutor, por favor, me ajuda, meu animal está tendo isso, isso, isso. Eu não examinei, ele não passou em consulta comigo, eu estou proibido de fazer uma prescrição. Posso até orientar com alguma coisa ou outra, desde que eu não prescreva medicamento. Agora, ele passou comigo em consulta e no dia seguinte ele achou que deu algum efeito colateral, está com uma dúvida, etc. Daí como ele já passou previamente comigo em consulta, então eu posso eventualmente trocar uma medicação, mexer numa dose ou etc. a partir desse contato secundário por meio digital. É isso, né? Como se fosse uma continuidade daquele atendimento prévio presencial, né? Então, é só uma complementação, diferente de realizar de início a consulta ou a prescrição sem ter examinado o paciente. Qualquer coisa fora disso, o profissional está arriscado a levar uma punição ou ser processado, etc., porque ele extrapolou. Ele está se arriscando, né? Ele está por conta própria, né? Por conta própria, como se fosse a gente chama de prescrição off-label, quer dizer, não está dentro do que está regulamentado, está fazendo, assuma o risco depois. Eu, particularmente... É um acidente de percurso, né? Vou dizer da minha conduta, eu não faço, não corro risco. Por quê? Porque se já está ruim agora, todo mundo reclamando agora, e acontece alguma porcaria depois, pode ficar pior. Então, eu não faço. A minha opinião é não faça para não se arrepender depois. E aí, qual seria a indicação? Eu não estou atendendo por questão do Covid-19, etc. Indicar um outro hospital que esteja aberto, um outro colega ou qualquer outra coisa, né? Sim, sim. Até porque atendimento emergencial.
O paciente está numa situação grave, ou é um paciente crônico, aquilo que a gente tinha falado rapidamente na primeira sessão da nossa Sim. chamada aqui. Uhum. O paciente crônico é aquele que, embora ele não esteja necessariamente numa situação de emergência, paciente endócrino, paciente cardiopata, paciente que tem problemas de, por exemplo, diabético, a gente sabe que eles precisam mensalmente de acompanhamento, repetição de exames, porque senão pode prejudicar muito o quadro de saúde. Aí uma situação diferente. Se aquele profissional que realiza o acompanhamento do paciente, ele não vai fazer o atendimento, seja porque ele faz parte de um grupo de risco, né, ou de outra forma, porque ele não vai fazer atendimento na casa da pessoa, né, o domiciliar, tem que ser encaminhado para um local que faça. Porque, embora o paciente crônico não esteja, talvez, ali numa situação de emergência, mas o caso dele é grave. Assim como ocorre em especialidade de oncologia, em que não é necessariamente emergência, mas não tem que ser interrompido, mesmo na medicina veterinária, porque talvez pode se tornar irreversível se a gente for esperar passar esse surto e voltar às atividades normalmente. Uhum. Aí o que se faz, então? Eu não entendi a orientação. Sim, então o que é correto? Você encaminhar, se você não estiver fazendo atendimento, você encaminhar para um local que vá dar esse tipo de suporte, né? Geralmente clínicas que fazem atendimento emergencial. Ou se você faz o atendimento volante, que a gente fala, vai lá e agenda num estabelecimento veterinário que você tenha parceria, desde que você sempre controle assim, a quantidade de pessoas que vai participar daquele procedimento, justamente para evitar aglomeração. O próprio CFMV recomendou isso, você permitir que apenas um tutor compareça no estabelecimento e faça o acompanhamento ali daquela consulta. Se for um atendimento domiciliar, da mesma forma, fique no ambiente aberto, atenda com jaleco, o máximo possível de materiais descartáveis, máscara, o jaleco, a luva, aquele jaleco que parece que é de intertela, que é bem fininho que o pessoal da área de saúde usa. Então, para que você mantenha ali uma distância de 1,5 m, 2 metros daquela pessoa e faça o atendimento. Uhum. Então, a recomendação é que você pode prestar assistência, se não tem como você deslocar até ele, que você encaminhe para que ele vá em outro estabelecimento. O importante é que o paciente em si não seja prejudicado. Agora, se não for uma situação de emergência, o médico veterinário em si, ele não tem a obrigatoriedade de fazer aquele atendimento. Você continua em vigência as 3 hipóteses que o médico veterinário pode se recusar a fazer o atendimento. Quando não estamos numa situação de emergência, não tem um risco grave ali, um risco de morte para o paciente, não vou poder me recusar se um colega meu requisitou minha colaboração, ou se eu sou o único da minha área de atuação, ou não tenha outro colega veterinário naquela região. Então, fugindo dessas 3 hipóteses, ele vai poder se recusar. Né? Não tem aquela obrigatoriedade, eu tenho que atender, o paciente ali é crônico, enfim. Se você não, ainda mais estiver no grupo de risco, você não vai atendê-lo em caminho, você não pode deixá-lo sem assistência. Mas talvez você não pode fazê-lo sem risco próprio pessoal. Então tem que ser colocado isso na balança. Você não pode deixar de dar assistência, não pode fazer a consulta online, nem a prescrição, se você não for atendê-lo em caminho para a unidade que vai atendê-lo. Tá. Você podia repetir as 3 situações onde a gente não pode deixar de atender, por favor, para ficar mais claro, para quem estiver anotando lá também aproveitar agora. Primeiro, se for emergência. Sim, o médico veterinário ele pode escolher livremente os clientes dele, salvo se for uma situação de emergência, né, um risco ali grave, um risco de morte para o paciente, ele não pode se negar. Se um outro colega médico veterinário solicitou a colaboração dele, a atuação dele naquele caso, ele não pode se negar. Situações de encaminhamento, por exemplo, talvez você é o único daquela área de atuação, você foi encaminhado. Ou se não tem outro colega médico veterinário naquela região. De repente, você é o único que tem que faz atendimento emergencial, você não vai poder se negar. Se você é o único que presta atendimento naquele determinado segmento, você não vai poder se negar, porque o cliente não tem opção. Você é livre para escolher, desde que o paciente não esteja numa situação grave e que o tutor tenha a escolha de ir em outro lugar. Então, quando a gente lida com essa questão do paciente crônico,
Se o profissional não vai fazer atendimento domiciliar, ele não é obrigado, assim, sob pena de responsabilização profissional, dele ter que ir lá fazer atendimento. Ainda mais se ele tiver risco à própria saúde dele, né? Então, só que ele tem que encaminhar para que esse paciente tenha atendimento. Não pode ficar sem o suporte. Só deixando claro, agora que a gente vive uma situação diferente. Então, assim, a situação de emergência você não pode deixar de atender se você está num estabelecimento, seja sua clínica ou qualquer outro, trabalhando para alguém, e o paciente chega até você, daí ali você tem que atender. Mas se você está com a clínica fechada por conta da pandemia e alguém entra em contato com você, doutor, meu cachorro não está bem, é emergência. Olha, mas eu não estou atendendo, aí eu encaminho para outro local. E isso eu estou Sim. resguardado dentro do processo ético e jurídico, né, doutor? Sim, até porque se o teu estabelecimento prestar serviço emergencial, recomenda-se que não feche. Mas se, Uhum. por exemplo, é um consultório, você está no seu horário, terminou o horário de atividade. Se você não está aberto e a pessoa tem opção de levar para um local até mais aparelhado que o seu estabelecimento, você não tem obrigação em si de fazer a abertura. De repente, você está até sem colaborador naquele momento, você está sozinho. Então, desde que fique bem expresso lá o horário do funcionamento do estabelecimento também. Né? Tem que estar visível lá fora para o tutor. Mas essa questão, se você tem um pet shop com um consultório, não está aberto, a pessoa liga para você, você vai encaminhá-lo. Você até pode ali prestar alguma orientação, no sentido da pessoa não se desesperar, coletar algumas informações e fazer uma espécie de ponte com aquele local que você indicou para falar, olha, paciente, Uhum. né? Se você não é 24 horas, é outra história. Tá. Uma outra questão que me preocupa agora, em função dessa situação diferente que a gente está vivendo, é o tutor, de repente, deixar de relatar ou relatar de qualquer maneira. Como é que o profissional pode saber se é emergência ou se não é emergência? Porque como a gente mencionou anteriormente, o tutor não tem noção do que é emergência. E às vezes a gente sabe que é um quadro emergencial que o tutor não conhece e por não conhecer ele está tranquilo e vai deixando. Então, quando ele entra em contato com você por meios digitais, telefone ou WhatsApp, e aí como é que você vai saber que é emergência? Entendeu minha pergunta? Porque depois ele não leva para Sim. outro canto e aí ele pode alegar que ele não levou porque ele não foi orientado, e aí o colega que atendeu por WhatsApp, às vezes até com boa vontade, acaba se colocando numa situação de risco. É, embora às vezes o profissional ele pode fazer essa orientação e falar, olha, tem um local próximo que atenda aí 24 horas que você pode levar seu animal, você vai coletar algumas informações, mas a gente sabe que nem sempre aquilo que é dado é emergência e às vezes não foi também falado certos sintomas que acenderiam um alerta no profissional e falar, peraí, isso é emergencial. Então, o correto é sempre indicar um estabelecimento que funcione naquele horário que o tutor está te pedindo informação. Se você não está aberto, não tem condições de atendê-lo, ele não tem até estrutura, até que em cima tem uma pergunta de um colega que falou, olha, se eu tiver um consultório, como que eu faço? Às vezes eu não tenho estrutura para poder atender. Se você estiver fechado, o seu expediente está lá, das 8 às 18. Vamos só por questões de exemplo. Das 8 às 18. Está fechado, a pessoa entra em contato contigo, você vai pedir para que ele vá à clínica mais próxima. Porque se Uhum. você recomenda, fica em casa, não, e você vai É, passar, pode ser que o tutor não tenha te passado algum sintoma e aquilo seja grave. Então, uhum. sempre recomende que encaminhe para um serviço de atendimento emergencial. Lá, o profissional vai avaliar se é ou não emergência, Uhum. né? Se você não dispõe de estrutura e o teu estabelecimento está aberto, mas você não dispõe de estrutura para lidar com aquela situação, você tem que fazer o máximo para tentar estabilizar e já encaminhá-lo. Falar, olha, você Uhum. precisa, ó, estabilizei, tá assim, 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 tá aqui o encaminhamento, condição do paciente é tal, vá o mais rápido possível para um atendimento clínico hospitalar. Tá. Né? Então, a ideia é sempre recomendar o atendimento médico veterinário, porque o Uhum. tutor é leigo.
né? Ele pode confundir situações, de repente ele até se tranquilizar e falar, tudo bem, então não vai dar nada errado, de repente o animal falece. Aí ele vai questionar. Por É, isso que, assim, sempre tente encaminhar. eu reforcei a pergunta porque tem tutor, inclusive, que prefere não levar fora de hora porque sabe que vai pagar um valor de consulta maior e etc. Então, ele também muitas vezes induz a conversa do veterinário. Não, mas ele está bem, não, mas está tudo bem. Você acha que eu posso esperar até amanhã? Meio que induzindo a questão para o veterinário. Espera até amanhã. E aí espera, o animal piora, vem a óbito, acontece alguma coisa e tem lá registrado que o colega falou que não precisava daquele atendimento naquele momento. Ok, Eu Léo, acho que alguém? até é uma questão, Fala, fala. diga, eu acho até que é uma questão de, não do veterinário estar se eximindo de alguma espécie de responsabilidade, mas justamente pelo tutor desconhecer o que seria emergência, urgência ou uma situação grave, recomenda-se que encaminhe. Porque, né, de repente você vai começar a entrar em detalhes, não, porque cada vez quando você vai abrindo mais brecha, vão ser feitas mais perguntas, né? Você vai sendo questionado a ponto de você quase fazer uma. Isso é possível, né? A gente sabe que é impossível, mas enfim, só para fins ilustrativos. Então, o recomendado é encaminhe, porque lá o profissional. E aí você joga a responsabilidade para o tutor. Porque se você fala que está tudo ok, esse animal falece, ele vai querer questionar. Né? Até a gente entra num outro tema que não é para agora, mas sempre vale a pena mencionar, que é a questão de relacionamento. É você ter, de repente, alguns contatos de hospitais 24 horas ou clínicas que você confia, etc., com um tipo de convênio, ainda que seja um convênio meio verbal, qualquer coisa eu encaminho para você, você me dá uma atenção, você me dá uma ligada, o cliente é meu, me manda o relatório, etc., para começar a estimular esse trabalho em conjunto, que muitas vezes é uma dificuldade que a gente tem dentro da nossa classe. As pessoas não se relacionam muito e daí fica com medo de indicar e acaba se envolvendo num problema que poderia ser evitado. Ok, eu vou pedir para você repetir, algumas pessoas não escutaram quando você estava mencionando do que pode ou o que não pode. Você poderia fazer rapidamente um resumo, então, do que pode e do que não pode, desde os 3 pontos do quando a gente não pode se negar a atender, até a questão do WhatsApp, porque parece que travou um pouquinho a conexão de novo, deu umas 3 pessoas pediram para repetir. A gente estava tratando da situação, vamos tratar de uma situação bem específica, que é quem faz atendimento volante, geralmente profissionais que têm especialidade ou especialização em certas áreas. Né? Então chega bastante questionamento, olha, eu tenho especialização aqui em cardiologia, ou então endócrino, meu paciente é crônico, né? Tem que fazer aquele acompanhamento mensal, enfim. Mas eu não estou atendendo, né? Por uma questão, não sei, risco pessoal, talvez tenha gente na família com sintoma, ou seja, de risco, ou realmente o profissional não está fazendo atendimento. Aí a gente entra numa questão. Não é emergencial em si, mas o paciente crônico ele tem que ter uma assistência. Porque o caso dele, se ele for esperar a resolução aí da situação do coronavírus, pode ser bem prejudicial a ele. Então, tem que ser fornecido essa espécie de assistência para ele. Né? Ele não pode ser deixado de lado, olha, se vire. Não, você tem responsabilidade sobre aquele paciente. Mas se você não puder fazer o acompanhamento, você tem que indicar um local que vá fazer o acompanhamento daquele paciente, tá? Ou se você decidir fazer o atendimento domiciliar, vai seguir a mesma dinâmica da situação do estabelecimento, né? Manter a distância, higienizar com gel, materiais descartáveis, máscara, luva, jaleco, enfim. E de preferência que apenas uma pessoa acompanhe ali o procedimento. Tá? Por quê? Tem gente que fala, mas eu não posso, eu sou obrigada, tem tutor que tem exigido de alguns profissionais de especialidade. Não, você tem que vir, você é obrigado. Ou você vem ou você me passa a prescrição pela internet. Aí a gente entra lá na questão ética lá. Então, o que acontece? Na medicina veterinária, você pode escolher livremente os seus pacientes, desde que não seja 3 opções que o código de ética lá excepciona. Quando for uma situação emergencial, de risco grave ali, risco de morte para o paciente, quando um outro colega solicita a sua colaboração, a sua participação ali,
ou quando só tem você naquela região, como médico veterinário, ou somente você tem aquela especialidade ou especialização. Então, excluindo dessas três hipóteses, o médico veterinário ele não é obrigado a atender, entendeu? Uhum. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que, pelo menos, fornecer os meios para que aquele paciente seja atendido, que ele não perca a assistência que ele necessita. Mas, em si, se ele não estiver numa situação grave, emergencial, você, via de regra, não é obrigado a atender. Né? Você tem que fornecer o suporte. Se for possível, uma mera extensão da receita, talvez assim, uso contínuo, se for possível uma pequena correção, um aditivo do contato presencial, ok. Mas se você não estiver fazendo atendimento presencial, o ideal é que recomendo o atendimento encaminhado. Uhum. Vamos lá para algumas perguntas. O Fábio Mocerim. Quebrada a regra de um acompanhante por paciente. Os proprietários só querem ser atendidos com mais de um acompanhante. Posso negar atendimento, então? Entendeu? Se o tutor falar assim, eu não quero entrar sozinho, eu quero entrar eu e o meu marido, eu e meu filho. Ele pode se negar a atender nessa época de coronavírus, de Covid-19? Uma boa pergunta, Fabião. É uma pergunta bem. A gente tem dois conflitos aí, né? A liberdade do veterinário em atender, exceto aquelas três situações, e o dever da gente atender as recomendações do Ministério da Saúde. Né? O que eu veria? Se é uma situação que o paciente não está ali em situação de risco, né? Uma situação de emergência, um risco de morte, o ideal é que o atendimento seja feito de acordo com o que recomenda o Ministério da Saúde. Até porque muitos não têm dado a devida atenção, mas a Lei 13.979 de 2020, que trata das medidas de enfrentamento do coronavírus, ele estabelece como possibilidade até de responsabilização criminal caso a pessoa desobedeça, né, certas determinações do Ministério da Saúde. Só que, de repente, aquele tutor ali, ele não está com um sintoma evidente, então fica aquela questão, estaria desrespeitando ou não o que está na lei. Né? Se não for uma situação de emergência, risco ao paciente, uma colaboração lá que um colega utilizou, tem outro médico veterinário na região, não faria o atendimento. Fala, olha, vou consignar aqui no prontuário, vou pedir que o senhor assine aqui como ciente, que eu não tenho condições de realizar o atendimento assim, porque eu vou estar colocando em risco a sua saúde e a minha também, e a da minha equipe. Porque o que vigora nesse tempo é questão de bom senso. Bom senso. Né? Até vários decretos municipais têm recomendado pessoas de grupo de risco, que têm problema respiratório, que têm mais de 60 anos de idade, que têm problema cardiopata, evite circular. Agora, imagine você chegar com um atendimento que é uma pessoa do grupo de risco que está levando. De repente, aquela pessoa não tem opção. Ela viva sozinha. Aí vai de você se precaver na hora do atendimento. Mas se houver opção, tem que ser atendida a recomendação do Ministério da Saúde, até por questões de aglomeração. Né? Então, acho que ali no diálogo, falar, olha, a própria vigilância sanitária tem feito esse tipo de fiscalização dentro dos estabelecimentos, a gente tem recomendações aí do Conselho Federal, né? Tentar dialogar e transmitir esse bom senso para que o tutor venha respeitar essa recomendação. Vou tomar uma água aqui. Tá. Tem mais alguma outra questão que seja importante nesse aspecto para trazer para a gente de orientação para os veterinários nesse tempo de Covid-19? Deixa eu pensar aqui. O que a gente estava falando... Quem quiser participar e quem quiser mandar até agora essa pergunta bem pertinente que... Oi? Não, eu estava dizendo para os participantes, se quiserem mandar perguntas, podem mandar também, que ela vai respondendo. Desculpa, eu te interrompi. Não, que é isso. Eu estava retomando aqui a pergunta do Dr. Fábio aqui, sobre a questão do tutor ali ofertar uma resistência, né? Tem gente que vem em família, às vezes, na própria consulta, né? E tem que ter a recomendação, olha, por favor, aqui nesse ambiente fechado, fique apenas uma pessoa, aguarde lá fora, por gentileza, porque você não está fazendo um ato arbitrário,
você está resguardando a saúde dele e a sua saúde. E aí a gente vai ponderar que nenhum direito ele é absoluto, né? A gente tem visto algumas decisões recentes, né, em plantões judiciários, que agora praticamente são as demandas urgentes que estão tramitando no judiciário, que tratam dessa questão aqui do coronavírus, deixa muito claro que nenhum direito é absoluto. Então, a pessoa ela não pode exigir, no momento desse, que tem diversos regramentos, nível nacional, estadual e municipal, que ela presencie um ato médico veterinário que outra pessoa vai poder presenciar. Porque a gente pode trazer como exemplo de que nenhum direito é absoluto, que a gente sabe que pessoas idosas têm direito a acompanhante, né? É até um direito dever de ter um acompanhante em ambiente hospitalar. Mas saiu uma decisão, acho que é na capital de São Paulo mesmo, determinando que, olha, o filho entrou na justiça falando, eu tenho direito de ficar lá com, eu não sei se era o pai ou a mãe dele que estava internado. E aí, o hospital estava limitando a questão de visita e acompanhantes, não estava permitindo. E foi reconhecido no plantão judiciário, pela decisão do juiz, que ele não poderia ficar aquele tempo lá com a pessoa lá, a mãe dele ou o pai dele, justamente porque a gente está em função de um bem maior. A saúde pública, o interesse social, ele prevalece sobre o interesse particular. E o que a gente vê é que nenhum direito é absoluto e se aplica nessa situação. Então, esse direito de, eu tenho que acompanhar, é meu pet, a lei me assegura, nesse momento, nós estamos numa situação excepcional. Então, o interesse público de resguardar a aglomeração está acima do seu interesse privado de querer insistir numa consulta aglomerada. Tá. Ok, eu queria que você retomasse aquelas questões que a gente conversou inicialmente, até para a gente deixar registrado aqui, porque essa live vai ficar nos stories, depois vai para o canal no YouTube. Então, como a gente não registrou pelo aquele primeiro momento, se você puder falar novamente o que a gente estava falando. Precisava retomar os tópicos, doutora. A gente conversou tanta coisa que agora eu não me recordo. A gente iniciou falando da questão de EPI, né? Alguma coisa assim, né? Isso, Tá. A gente tem recebido alguns questionamentos sobre, mas geralmente é para trabalhar não, para circular com máscara quem está com sintomas, né? Ou então pessoas de grupo de risco. Então, eu sou médico veterinário, mas eu não participo em si daquele enfrentamento direto ali do coronavírus nos postos de saúde, assim como os profissionais da saúde pública humana. Embora esteja muito bem expresso no Código de Ética a relevância da atuação do médico veterinário, a contribuição para a saúde pública humana de uma forma reflexa, por ser um profissional da saúde que não vai ter como escolher quem vai entrar no seu consultório ou no seu estabelecimento, de repente um atendimento emergencial, a pessoa ali talvez esteja com sintomas, ou esteja sintomática, ou seja de grupo de risco, você precisa se precaver, e até mesmo a sua equipe, né? Então, é recomendável o uso de máscaras, luvas, se possível até mesmo, né, jalecos aqueles parece intertela, um tecido bem fininho, bem descartável, para que você consiga fazer o atendimento. Transmita também a segurança para o tutor de que você cumpre as determinações, ele vai se sentir um pouco mais seguro naquele ambiente, mas também para que você assegure a sua própria saúde. Então, não é exagero um médico veterinário, um auxiliar veterinário, profissionais da recepção, trabalhar com máscara, porque você está num ambiente que presta um serviço essencial, não pode fechar, mas você tem o seu direito se você vai prestar, a gente tem uma premissa em direito penal que se você vai prestar um socorro, uma assistência a alguém, você não pode colocar em risco. Você não é obrigado a colocar em risco para poder prestar o socorro a alguém. Então, a gente parte dessa ideia. Vocês podem sim se utilizar, o próprio Ministério da Saúde já para todas essas recomendações. Então, trabalhar com luva para que vocês possam se resguardar nesse momento. Tá. Pegando esse gancho, a doutora Raquel Cantarella perguntou o seguinte: se é lei que as clínicas e hospitais disponibilizem máscaras para os clientes ou somente é bom senso? Tem alguma lei que a gente tenha que disponibilizar? O que eu tenho visto, que a gente está conversando no início, não tem uma padronização
de exigências em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Né? A gente tem as recomendações do Ministério da Saúde, que segue as orientações da Organização Mundial da Saúde, e aí vem o escalonamento estadual e municipal. Nos decretos daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a obrigatoriedade que tem sido colocada nos estabelecimentos que vão manter o atendimento ao público é a disponibilização de álcool em gel, o álcool 70 em gel, em local sinalizado. Né? Inclusive disponibilizar copos descartáveis de água, lacrar bebedouros que tenham aquela torneira em que a ingestão é em contato com a boca, utilizar somente torneiras que coloquem água ali no copo individualmente, e no local de asepsia das mãos, colocar folhetos, né, informativos de como fazer a lavagem das mãos. Além de disponibilizar dentro do estabelecimento informativos de precauções contra o coronavírus. Não tenho visto, pelo menos aqui na nossa realidade, aqui em Mato Grosso do Sul, a exigência de disponibilizar máscaras. Até porque a gente está enfrentando uma dificuldade muito grande de compra, de aquisição desse material. Né? Foi uma demanda em excesso, as empresas não estavam preparadas para isso. Então, hoje, até para a própria equipe está difícil de conseguir. Então, eu não vejo como obrigatoriedade, pelo menos até o momento, né, do que a gente tem vivido, a obrigação de fornecer máscara para clientes. Tá. E a doutora Iane está perguntando se algum tutor em sala de espera pode exigir ser atendido antes dos outros por estar no grupo de risco. A questão do grupo de risco, a gente vai entrar em outra situação, né? O idoso, ele tem atendimento preferencial, né? Inclusive, idosos aí mais de 80, 85 anos, se eu não me engano, é 85 anos, que tem até prioridade sobre os demais idosos. Então, é uma questão é uma lei que está vigente antes de coronavírus, enfim, é uma questão de até um respeito, um dever de respeito social. Então, pessoas idosas, geralmente você vai tentar dar prioridade naquele atendimento. Outros grupos de riscos, né, pessoas aí que não sejam idosas, tenham doenças respiratórias, fica mais difícil de você identificar. Né? Até exigir isso do prestador de serviços é complicado, porque você não vai ter como saber se a pessoa, né, enfim, é diabética ou ela tem algum problema cardiopático. Né? Eu acho que eu veria essa preferência mais para a questão dos idosos. A não ser que a pessoa já chegue no estabelecimento, né, o que nem deveria ir até lá, porque ela está assintomática, é do grupo de risco, mas enfim, se ela não tem opção, só tem ela para o estabelecimento, e ela falar que ela é do grupo de risco, aí acho que vai uma questão de bom senso. Obrigatoriedade, não, se ele não for Mas idoso. esse bom senso Mas é uma também. questão de bom senso. Mas esse bom senso, nesse caso, eu entendo que seja muito tênue e subjetivo, porque e se o paciente que você está atendendo tiver em emergência? Então, eu tenho lá um idoso que está levando um animal para uma vacina ou para coletar um hemograma, porque ele é um doente renal crônico, por exemplo. Portanto, não é uma emergência. E eu tenho outro que está com uma afecção respiratória grave ou que foi atropelado, foi levado por um jovem. Aí não tem condição de você atender o idoso antes, em detrimento de um bicho que pode morrer. Porque senão você também se coloca no risco de vou atender o idoso primeiro, mas o outro paciente que era mais grave pode morrer. É meio complicado isso também, né? Eu acredito que numa situação dessa tem que prezar pelo bem-estar animal. O seu paciente está com um paciente numa situação grave, infelizmente, nesse contexto, ainda que seja um atendimento preferencial pela idade, ainda que a gente esteja diante de alguém de grupo de risco, vai ponderar o dever primordial do médico veterinário, que é zelar pelo bem-estar animal. Se ele deixa o animal lá em situação grave para atender, uma preferência que, via de regra, não vai trazer tanto prejuízo como o quadro de saúde do paciente, aí não eu vou estar sacrificando, né, um dever ético profissional meu. Outras questões que a gente tinha comentado, que ele antes de cair a nossa conexão, era com relação a quais consultórios, clínicas deveriam ser fechados ou mantidos abertos, etc. Que era uma questão mais regional também, as indicações.
Vamos retomar só para a gente deixar isso registrado, para que outras pessoas possam ter acesso também. Essa questão né, dos graus de, vamos chamar aqui, nominar de importância, né, dos estabelecimentos, consultório, clínica, hospital médico veterinário, o próprio CFMV ele recomendou que procedimentos eletivos sejam reagendados, remarcados, né, que agora dê prioridade para aquilo que não pode esperar, aquele atendimento que é inadiável. E aí entra a questão em algumas cidades, isso não é nível nacional, a gente não teve nenhuma padronização até o momento. Em algumas cidades o estabelecimento comercial tem sido suspenso atendimento ao público também de consultórios veterinários, que via de regra não prestam atendimentos emergenciais. Aí a gente entra naquela discussão que é complicado porque o cenário a vida ali, a dinâmica para o tutor é complexa. Difícil ele saber se ele vai ter que levar num consultório ou numa clínica, porque ele não difere se é emergência ou não, o que está acontecendo com o pet. Então, por uma questão de ordem prática, é difícil você filtrar. Não teria tanta relevância no atendimento ali naquela triagem inicial, o consultório. Mas em alguns locais tem sido mantido apenas clínicas e hospitais veterinários que façam atendimento emergencial. Né? O CFMV ele deixa bem claro que o atendimento veterinário, nesse quesito, ele é indispensável. Mas daí a gente se depara com alguns decretos de alguns municípios falando que o consultório deveria ficar fechado, porque, via de regra, não teria atendimento emergencial. É uma situação complexa e tem que ser vista, né? Buscar informação junto com o CRMV local, procurar informações, uma assessoria jurídica especializada para buscar qual que seria o regramento, se o teu estabelecimento enquadra ou não nessa situação de restrição de atendimento ao público. Então, são questões mais individuais de cada região, porque nós ainda não tivemos um regramento padronizado para isso daí. Uhum. Teve algumas outras perguntas também, mas que não são relacionadas a esse assunto que a gente está tratando hoje, que é a questão do Covid-19, como agir e tudo mais. Então, a gente já comentou isso na outra live, a pergunta do Abílio especificamente, e também da Camila. Essas questões que vocês colocaram já está numa outra live, e esse vídeo está no meu canal do YouTube, Caleiso Rosa. Eu vou pedir para vocês entrarem lá e acessarem esse vídeo, porque já tem essas respostas. O que fazer quando o cliente não leva forma de pagamento, que foi o que o Abílio perguntou. A Camila perguntou como agir, como identificar clínicas fazendo promoção de castração e etc. Não é nem que... Ela, peço desculpa, se já foi comentado. Não é isso, Camila, que a gente está dando prioridade hoje para essa conversa relacionada a esse momento que a gente está passando. Então, essas respostas já existem lá nesse outro vídeo. É só acessar o meu canal no YouTube, tá bom? A Fabi está perguntando aqui, as vacinas são consideradas procedimentos eletivos? Furar o protocolo pode trazer prejuízo à imunização do paciente. Como proceder? Essa é uma questão interessante. Já que a gente está priorizando, entra um pouco na questão da cronicidade, talvez, né? Que você mencionou. Porque, assim, tá todo mundo priorizando os atendimentos emergenciais e os crônicos que, se não forem feitos, como os oncológicos, os doentes renais crônicos e etc., que, se não for feito, pode trazer um prejuízo, inclusive levando ao óbito. Eu imagino que seja a mesma coisa quando se fala de vacina, mas qual que é a sua orientação? A questão de vacina, ela é complexa porque aparentemente ela parece ser um procedimento eletivo, né? Mas vacina contra as viroses que tem, né, muito comum, principalmente em cães, né, parvovirose, são situações que, se não forem preconizadas na data correta, você pode trazer um prejuízo para o paciente e até mesmo aumentar o potencial transmissivo para outros pets ali que convivem naquele local. Então, é algo que, se você tratar como eletivo, você pode trazer um prejuízo, aumentar a quantidade de doenças pela transmissão, porque aquele paciente ele não recebeu o protocolo. E em situações, por exemplo, como a vacina da leishmaniose, você até pode perder, né, aquele resguardo, aquela segurança que o próprio laboratório confere
quando você faz ali, obedece a questão periódica ali das aplicações. Então, não vejo como, na minha humilde visão, como um procedimento totalmente eletivo. Ele pode não ser emergencial, mas ele pode trazer prejuízos a longo prazo, né? Então, acredito que vacinação é algo que tem, agora até o pessoal da questão da V10, a discussão de, circulou até alguns vídeos e até de aplicar em pessoas, porque tinha a questão do coronavírus, né? É até normal aumentar a procura por isso, porque as pessoas vão ficar com receio. Não, vou ficar em casa, estou em isolamento, vou transmitir, enfim. Mas eu acredito que pela ordem cronológica que as vacinas elas têm que ter aquela respeitar aquele período, acredito que não seja um procedimento eletivo em si, porque pode trazer um prejuízo ao bem-estar do paciente. Né? Se não acontecer nada, ok. Mas se o paciente desenvolve justamente porque não teve aquele protocolo cumprido, né? Então, é uma questão delicada. Eu acredito que era melhor atender com agendamento para evitar aglomeração. Esses tipos de procedimento que dá para controlar a entrada, que é diferente de emergência, sempre tentar trabalhar com agendamento conforme a recomendação do CFMV. Tá. A Ju está perguntando. A... Não, primeiro a Paloma perguntou a questão dos hotéis PET. Aí ela faz uma observação que realmente faz sentido, né? Quer dizer, a gente sabe de casos de tutores que estão deixando os pets, estão abandonando os pets de medo de que eles transmitam a doença e etc. De repente, o hotel ficar aberto poderia ser uma solução para quem está doente mesmo, para quem efetivamente pegou o Covid-19, etc. Tem alguma recomendação para deixar aberto ou fechar? Você sabe que A questão do hotel pet, pelo menos aqui aqui na capital, aqui não teve nada em específico em permitir que funcionasse no atendimento ao público. Né? Embora ele entre numa forma geral ali, naquele conceito geral de estabelecimento comercial. Né? Se a gente analisar, o serviço de hotelaria PET, ele não é diferente do serviço de embelezamento no sentido de ser um atendimento acessório. Né? Ele não é algo indispensável, uma questão de saúde igual atendimento emergencial. Porém, a gente tem diversos problemas. Às vezes, aquele tutor vai ter que ficar em isolamento, ele não quer ter contato com o pet dele, ou não vai ter outra pessoa para cuidar, ele vai ter que ficar hospitalizado. Ou então, a gente tem o outro lado da balança, pessoas estão se utilizando desse momento para deixar o pet lá e abandonar. Então, a gente tem diversas situações. É que nem eu disse, tem que analisar conforme como o seu município tem reagido nesse. Uhum. Outros podem também ser incluídos nesse, e continuarem abertos ao atendimento ali do poder público municipal. Então, eu acredito que o próprio proprietário tem que avaliar como que está se dando no município dele, porque para o CFMV, na recomendação dele, é um serviço acessório, não é um serviço essencial do ponto de vista, né, da relação médico-paciente, médico-veterinário. Mas tem que analisar cada caso, como está se comportando ali o decreto municipal, até porque, nesse momento, o decreto nunca vai atingir todos os estabelecimentos. Então, é com a dinâmica ali da orientação, da fiscalização, ali da vigilância, enfim, Secretaria de Posturas, que a gente vai descobrindo se aquele tipo de estabelecimento vai poder funcionar ou não. Mas é complicado, porque do ponto de vista ali acessório. Até porque é uma situação inédita no mundo inteiro, então não dá para ter todos os decretos ao mesmo tempo, as coisas vão acontecendo e os próprios governos vão aprendendo com aquilo para poder ir sancionando uma coisa, enfim. Então não dá para ter todas as respostas. Keila, eu acho que é Até isso. essa questão de. Já... Pode falar, pode falar. doutor. Não, Até eu essa estava questão de só. importância.
Ah, entendi. Até essa questão de importância das atividades, né, médico-veterinárias, foi expedido um decreto 10.282, em 20 de março de 2020. Elencou diversas situações em que são atividades essenciais. E a gente vê em diversos pontos que situações cotidianas da medicina veterinária estão inseridos nessa natureza essencial. Então, quando a gente vê, por exemplo, atividades de questão de vigilância, questão sanitária, né? Esse controle sanitário, a gente sabe que é exercido por médicos veterinários, produtos de saúde, higiene, alimentos, também nesse processo de alimentos estão envolvidos médicos veterinários, e as atividades de saúde, né? De saúde pública em geral. Então, tem diversos pontos nesse decreto, vigilância agropecuária, por exemplo, que você vê que tem uma entrelaça com a importância da atividade médico-veterinária. Então, acho que a gente vai acabar se guiando por aí. Uhum. Que não é essencial de acordo com a exceção que nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, a gente volta no bom senso. Talvez até questionar a vigilância local, né, o próprio CRMV, tentar se orientar para ver se a sua atividade se enquadra no que tem que ser fechado ou que não pode ser aberto com restrições. Uhum. Tá, joia, Keila. A gente está chegando aqui quase às 23 horas daqui, vai dar 1 hora de conversa, daqui a pouco o Instagram nos derruba. Então eu prefiro terminar cordialmente agradecendo a sua disponibilidade, agradecendo por ter retornado em função da conexão. Quero convidar todos aqueles que participaram que sigam a doutora Keila, que ela tem diversas dicas no canal dela, importantes para a gente, médicos veterinários, e o melhor sempre é a gente se prevenir. Então, muito obrigado. Essa live vai para o Stories do meu Instagram e depois vai para o YouTube, para o canal do YouTube. Então, peço que quem assistiu ajude a divulgar para a gente alcançar o maior número possível de colegas profissionais, porque a gente tem que pensar em termos de classe. Muito obrigado a todos que participaram, que retornaram para nos ouvir. E, Keila, você tem aí um tempinho para você se despedir também. Eu só tenho a agradecer aqui pela interação, aqui, o interesse das pessoas até esse horário, né? Que nem você disse, 23 horas aí em São Paulo. Então, para mim é uma honra estar aqui. Peço desculpas, infelizmente a minha conexão ela falhou e também não se manteve muito, né, digna de elogio, né, nessa segunda fase, mas acho que a gente conseguiu cumprir, né, pelo menos um pouco do que a gente tinha se comprometido aqui. Agradecer mais uma vez a oportunidade e todo mundo que participou aqui. Tá. Fala aí teu canal no Instagram para as pessoas te seguirem também, porque para mim não está aparecendo. Não sei se aparece para quem está assistindo lá, mas fala aí qual é o teu canal para eles te seguirem. Meu Insta, Ferreira Keile, Keile, né? Keily, Ferreira Keile. Tem também o Insta do escritório, que a gente também produz conteúdo lá voltado também para o médico veterinário. Longen Ferreira e Rec. Procurar lá no Insta, LFR Advogados, você vai encontrar. Então, assim, todas as segundas e quintas eu procuro sempre estar postando algum bizu jurídico a respeito do dia a dia, né, de situações que envolvem o direito médico veterinário. Então, se tiver alguma sugestão, algum comentário sobre a live, entre outros assuntos, pode mandar um direct para mim, que na medida do possível eu vou estar interagindo e vou estar respondendo, porque a intenção é aprender sempre. Maravilha, Kelly. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Essa não foi a última. A gente vai voltar a se falar para continuar conversando sobre essas questões de orientação jurídica para a nossa classe, que é muitíssimo importante. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos os participantes, ouvintes que ficaram até essa hora. Meu beijo no coração de cada um. A gente vai se falando. Quinta-feira a gente volta com outra live às 21 horas, conversando sobre assuntos pertinentes ao desenvolvimento pessoal exclusivo para médicos veterinários. Muito obrigado, gente. Um beijo para todo mundo. Um beijo, Kay. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, um abraço. Tchau. Obrigada.